Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Nós estamos hoje na expectativa da discussão para votarmos o projeto 4302, que trata da terceirização. Estamos ouvindo aqui discursos, estamos ouvindo aqui posicionamentos, inclusive de integrantes da oposição ao governo atual, que se revezam na tribuna, dizendo que o desemprego é muito alto, que a crise econômica é terrível, que a situação é dantesca e que a votação deste projeto pode significar a precarização do trabalho e um atentado aos direitos do trabalhador. Nada mais falso, nada mais cínico, nada mais irreal. Este governo tem apenas 9 meses. E nós estivemos durante 13 anos, um número nefasto, sobre a administração do governo do PT, que destruiu a economia do Brasil, que destroçou os nossos fundamentos macroeconômicos, que impediu que o país surfasse nessa onda positiva que aconteceu no mundo inteiro pelo aumento da procura das commodities. Os erros, os equívocos, os desacertos, a corrupção institucionalizada afundaram o nosso país. E hoje, eles aqui vêm para dizer como se nada tivesse acontecido, que não sabe o que se passou. E que a posição deste governo, no sentido de fazer as reformas estruturais importantes e inadiáveis, que precisam ser feitas para retomarmos o crescimento do país, são, na verdade, tentativas de solapar o trabalhador brasileiro e inibir o crescimento do país. Ora, vejamos, senhores, o Brasil, desde 1901, não passava por uma crise desse naipe, uma crise que diminuiu mais de 9% o nosso produto interno bruto. E terceirizar é um verbo que existe no Brasil. Não há paralelo em nenhum outro país do mundo, com raras e honrosas exceções. Este modelo de verticalização da indústria, que se estabeleceu por ocasião da Revolução Industrial no século XVIII, está ultrapassado. Foi vencido pela modernidade, foi vencido pelo clamor do tempo. A partir da Segunda Guerra Mundial, a especialização passou a ser uma tônica. Nós não conhecemos nenhuma empresa moderna e competitiva que não terceirize a sua produção. Vejam, por exemplo, o caso da construção civil. Qual a empresa que detém máquinas para fazer fundações? Vejam o caso, por exemplo, desse símbolo da modernidade, que é um iPhone. Peças são confeccionadas em diversos países do mundo, e isso dá produtividade, competitividade, modernidade e permite que a empresa possa se debruçar no que ela faz de melhor. Vejam o que é uma montadora de automóvel do ABC Paulista, berço do sindicalismo brasileiro moderno. Lá está, com certeza, uma boa parte da base eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Empresas que fazem parte da Abimac, que trabalham para a GM, para a Volkswagen, para a Fiat, empresas que terceirizam a produção de pedaços do veículo que são montados numa linha de montagem. Ora, é agredir os fatos, dizer que 12 milhões de trabalhadores brasileiros terceirizados devem continuar a viver num limbo, num vácuo jurídico, numa instabilidade sem fim. Ora, é agredir os fatos, impedir que nós possamos dar um passo no sentido de termos modernidade, segurança jurídica, estabilidade, clareza nas regras, para impedir o êxodo que se estabeleceu nesse país com as empresas peregrinando, como já fizeram para a China, para o Bangladesh, para o Paquistão, para o leste europeu e agora para o vizinho Paraguai. Nós temos que ter a coragem de dizermos a verdade à população. Não é com um discurso dogmático, atrasado, bizantino, retrógrado, populista e irresponsável que vamos tirar o Brasil da crise que ele se encontra. Nós temos uma oportunidade ímpar, que não vai se repetir a curto prazo.
E essa oportunidade, por paradoxal que ela seja, nos foi dado pelo desastre do governo do PT, que criou um clima de instabilidade tal nesse país, que nos permite avançar nas reformas urgentes e inadiáveis que foram varridas ao longo do tempo para debaixo do tapete. Eu espero, deputado Laércio, que está aqui no plenário dessa casa, que Vossa Excelência tenha a serenidade de conduzir o seu relatório, no sentido de podermos trazer o Brasil, aí sim, das trevas em que ele se encontra na questão da economia, do atraso em que ele se encontra da Revolução Industrial, para a modernidade dos tempos atuais, para podermos de verdade atrair investimentos, atrair empreendedorismo, fazer com que o emprego volte a ser uma realidade desse país, já que o governo do PT conseguiu enterrar essa possibilidade de curto prazo. Espero que os senhores deputados e deputadas tenham a coragem de escutar a voz da razão, porque é muito fácil ceder ao populismo, e que nós todos possamos virar as páginas negras dessa história e colocarmos o país no rumo certo, que é o rumo do progresso, do desenvolvimento, da justiça social e, sobretudo, um rumo que permita novamente que os empregos voltem a fluir nesse país. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre